No dia 14, o Senhor me levou e me mostrou as torturas no inferno. O Senhor me disse: quero que veja isso. De repente eu vi milhões de pessoas que caíam como um rio no inferno. Tinha um homem alto, o homem era musculoso, e ele chegou no inferno da mesma maneira de como estava na terra. Chegou com seu corpo normal. De repente apareceu no ar uma mão e começou a se aproximar dele. Um dedo começou a tocar no peito dele e aquele dedo começou a escrever no seu peito. Aquele homem gritava, então aquele dedo se incrustava em seu peito. Ele começou a se consumir por dentro. De repente vi como a sua pele começou a se apegar aos seus ossos. Vi como pedaços de carne caíam. Vi como as chamas começavam a sair de dentro dele. De repente um pedaço de carne do seu estômago caiu. Eu pensei que eu ia ver os órgãos internos, mas não. O que eu vi foi o seu esqueleto. E a fumaça se movia dentro dele. E eu disse ao Senhor: Senhor, o que significa essa fumaça dentro do corpo dele? E o Senhor me disse: é a alma dele. Isso que está se mexendo é a alma. E isso que está por fora é o seu corpo de pecado. Assim como eu ressuscitei com um corpo glorificado, assim eu lhe dei um corpo de pecado e ele sente dor nesse corpo. Aqui eles continuam com seus 5 sentidos. Aquele homem gritava em muito tormento e o dedo terminou de escrever. Então eu olhei e no seu peito estava escrito: estou aqui por ser fornicário. Assim como se marca o gado, assim ficou marcada a pele daquele homem. E então os demônios encostaram algo mais no seu peito. E eu vi uma placa incrustada em sua pele que tinha o número 666. Quando eu vi essa placa em seu peito, eu disse: Senhor, esse é o número que tu me falastes. E o Senhor me disse: esse é o número da morte. Esse é o número deste lugar. Esse lugar se identifica por esses números. Satanás se identifica por esses números. Na terra já está funcionando e os homens seguirão esses números. E eu disse: Senhor, na palavra diz que o número é na mão e na testa. Por que aqui é no peito? Porque é o coração. Esse número literalmente será na frente. Literalmente na terra será na mão direita. Esse será o selo do coração. Cada alma que aceitar terá em seu coração o número da morte. Fomos a uma outra galeria e eu via como os demônios torturavam as pessoas. Havia uma pessoa que estava sendo pisoteada. Havia uns que se golpeavam. E o Senhor me disse: esses que estão aí eram famílias. Eles viveram na terra como família. Aqui no inferno eles se odeiam. De repente uma mulher gritava muito. O dedo começou a se incrustar na pele dela e ela ficou seca. Os pedaços de carne caíam. Seus cabelos caíam na terra. Parte de sua cabeça ficou calva. Ela não tinha os olhos. E o Senhor me disse: ela não tem os olhos, mas ela pode enxergar, porque o seu corpo se degradou e foi escrito no peito dela. E a placa dizia: estou aqui por ser prostituta. Cada pessoa ali era marcada. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que eles lhes põem isso? E o Senhor me disse: porque este era o pecado que mais praticavam na terra. Esse pecado os marcou na terra e por isso esse pecado os representa. Neste lugar, cada um leva o nome de seu pecado. Por isso, no meu reino, você terá o nome que eu lhe darei. O nome que meu Pai tem para vocês é um nome novo, filho, e não terá o nome do pecado, porque eu limpei com meu sangue
E no dia 15, quando voltamos a este lugar, o Senhor me disse: eu quero que você saiba como a alma vem para este lugar. De repente, saímos desse lugar e fomos para uma parte da terra. Havia uma grande rodovia, subiam e desciam carros, e eu disse: Senhor, por que estamos aqui? E o Senhor me disse: você vai saber o que irá acontecer. E isso que você vai ver vai acontecer literalmente. Isso está escrito para hoje. A morte chega, filho. Os homens a ignoram, mas a morte bate na porta. Vai ver, observe. De repente eu vi um carro pequeno que vinha em grande velocidade. E quando eu olhei para trás, eu vi um caminhão que ia subindo. E eu vi como outro carro tinha saído da pista e esse carro pequeno foi de contra o caminhão. Quando esse carro pequeno bateu forte contra o caminhão, eu vi como uma mulher foi lançada pelo vidro e caiu na frente. O motorista morreu triturado no volante. O outro homem saiu pela parte de trás do carro para fora. O homem do caminhão foi lançado para fora. E quando o caminhão voltou, atropelou ele. Aquelas pessoas ficaram ali inertes. O que eu havia visto no primeiro dia, eu vi como eles pararam e olharam seus corpos ali. E eles olharam para suas almas. Eles não entendiam. E como tampouco eu entendia. E aquela mulher começou a se olhar e ela se tocava. E o homem do caminhão se levantou também, começou a caminhar. E o rapaz que morreu ali triturado saiu e olhou seu corpo triturado e dizia: como é isso? Porque estou ali. E começou a chamar as pessoas, mas ninguém ouvia. A mulher começou a chamar as pessoas também, mas ninguém ouvia. O rapaz que estava na parte de trás do carro se levantou surpreso e disse: agora entendo o que dizia minha tia, o que dizia minha família. Então ele falou para os outros: veja, nós estamos mortos. Isso é o que me ensinaram. Assim é a morte. A minha tia, a minha família, eles me falaram disso. Eles iam à igreja e me contavam sobre isso. Eles não sabiam que estavam do outro lado no mundo espiritual. E algumas trevas apareceram de trás deles. Eram trevas imensas. Dentro daquelas nuvens negras, uma gargalhada. E outra gargalhada. E começou a rir e a rir. E eles sentiram terror e pavor quando tentaram sair correndo. 4 figuras horrendas apareceram. Pareciam vermes horríveis. E os demônios disseram: venha conosco. Vamos levar vocês para o lugar onde vocês vão viver daqui para frente. Nós enganamos vocês por todas as suas vidas. Fizemos vocês acreditarem que o prazer e o amor ao mundo era bom. Fizemos vocês acreditarem que o dinheiro era tudo. Fizemos vocês viverem em grandeza. Agora vamos ao inferno. E um deles disse: mentira, quem é você? O inferno não existe, é mentira. Então aquele demônio soltou uma gargalhada e disse: claro que existe, agora você vai ver. Venha para que olhe. E os demônios, a uma grande velocidade, os pegaram quando eles tentaram correr. Eles já estavam acorrentados pelos pés e pelas mãos. E os demônios começaram a descer até as trevas e eles gritavam. Eu e Jesus aparecemos naquele lugar onde caiu aquela multidão. E caiu aquela mulher e caiu aqueles outros homens. E nesse momento que eles caíram, começaram a gritar: o que é isso? Não pode ser. E a cada um deles foi tomado e colocado aquele título:
Nela, na mulher, colocaram fornicária e prostituta. Aos homens, a placa de adúlteros e fornicários. E ali eles começaram a se golpear. A mulher começou a bater no homem. E o Senhor Jesus me disse: eles viviam em orgias, eles praticavam orgias. E nesse lugar eles lembraram da maldade dos seus corações. Deixaram que suas vidas se fossem e deixaram que a vida do prazer, profanação, chegassem aos seus corações. Agora estarão ali para sempre. Vi como a mulher começou a ser torturada. Levaram ela para um outro lugar onde a torturaram. De repente eu vi algo. Quando levaram o homem do caminhão, ele vinha caminhando e os demônios o agarraram. Aquele homem estava confuso e dizia: por quê? Por quê? Por quê? Ele gritava e de repente a mão chegou e começou a marcá-lo. E o letreiro dizia: estou aqui por me achar bom. E quando eu vi o letreiro, eu disse ao Senhor: Senhor, e este homem e esse pecado o que é? E o Senhor me disse: esse pecado é o pecado da conformidade. Ele acreditou que por ser bom, ele poderia ir para o meu reino. Ele acreditava que somente por ser bom, ele teria um lugar no céu. Ele é um homem bom, ele não tinha vícios, ele amava sua família. Eu o chamei muitas vezes, mas ele não me obedeceu. Eu o chamava por seu nome, mas ele não fez caso. Ele não acreditava em mim. Ele dizia que não existia esse lugar e que tudo era de Deus. E ele dizia que só por fazer o bem na terra ele iria para o céu. Mas agora ele está aqui. E aqui será o seu tormento por viver equivocado toda a sua vida. Ele muitas vezes zombou dos que levavam a minha palavra. E ele não me aceitou. E agora ele estará aqui. E aquele homem gritava: Senhor, por favor, eu quero que me fale. Todas aquelas pessoas que estavam em tortura gritavam. Todas aquelas pessoas que estavam em tortura ali gritavam. O Senhor Jesus me levou novamente para aquele recinto onde eu estava jejuando. E no momento em que o Senhor estava me levando, então eu vi como dormia e despertei. Era dia 15. Jesus quis que eu descansasse. Então o Senhor me mostrou uma visão e me revelou uma mulher. A mulher era levada pelos demônios por correntes. Gritava. Ela era seca, sua pele se apegava aos seus ossos. Eu vi quando a colocaram dentro de uma fossa. Vi quando cravaram uma lança em suas mãos e também em seus pés. E aquela mulher gritava. Quando eu me aproximei, vi a placa 666. E também mais abaixo dizia: estou aqui por ser feiticeira. E eu disse: Senhor, essa mulher é feiticeira? E o Senhor me disse: sim, filho. Essa mulher praticou muita maldade na terra. Satanás a enganou de muitas maneiras. Fez ela acreditar que eu estava com ela. Fez ela acreditar que era eu que lhe dava forças. Fez ela acreditar que eu estava de acordo com o que ela fazia. Ela adorava as imagens na terra. Ela fazia todo tipo de maldade. E esta mulher agora está aqui. Ela tinha um altar que oferecia aos demônios, pensando que estava oferecendo a mim. Nesse lugar iam muitas pessoas lhe pedir ajuda. Ela era atormentada e gritava, e os demônios riam. E o Senhor me disse: quero que saiba, filho, que aqui na terra há muita idolatria. E nesse momento Jesus me levou a 5 montanhas e foi me falando e me disse: essa montanha fica no Haiti.